Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje é dia 13 de dezembro de 2024 e o manancial de hoje foi inspirado na passagem que está em João 4, versículo 1 ao 42. Vamos à leitura? Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Abre aspas. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Fecha aspas. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Abre aspas, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, fecha aspas. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eis que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: "Que queres saber?" ou "Por que está conversando com ela?" Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Disse Jesus: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe.
Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos creem. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Amém, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela tua santa palavra. Vamos agora à leitura do manancial que foi inspirada na passagem bíblica de João 4. E o manancial de hoje foi escrito pela autora Enile Mabreide com o título Multiplicador. Abre aspas. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Fecha aspas. Jesus, nessa passagem que evangeliza a mulher samaritana, ensina que a igreja deve trabalhar com a figura do multiplicador. Esse é o exemplo de quem passou por uma experiência de conversão a Cristo, que também passou a ser uma testemunha do que Jesus fez por ele. O testemunho acontece de 2 maneiras, falando dos atos de Jesus, como no caso da mulher samaritana, testemunhando e anunciando tudo o que ele dissera sobre sua vida. Isso também pode acontecer permitindo que as pessoas vejam em si a mudança de vida operada pelo Senhor, como foi o caso do endemoniado gadareno, que não apenas anunciou o que Jesus lhe fizera, mas também foi exemplo vivo do poder do Evangelho sobre a sua vida. Tem-se na figura da testemunha a ação pioneira que atrai os incrédulos em torno de si, a fim de conhecerem melhor o Filho de Deus anunciado. O aspecto que deve ser suscitado em relação à igreja de hoje é o tipo de testemunha de Jesus que vem sendo. Qual testemunho você tem apresentado? Sua vida reflete para os outros que foi alcançado pelo Senhor, que foi restaurado por Cristo? Você é apenas um cristão nominal que fala de Jesus, frequenta os cultos, participa da adoração, mas tem uma vida desvinculada do Evangelho? Devemos trilhar uma vida digna da vocação para a qual fomos chamados. Sejamos testemunhas fiéis de Jesus. Anunciemos o que ele fez por nós, para que os que não o conhecem tenham a oportunidade de ser conduzidos à fé pela pregação da palavra de Deus. Não hesite em testemunhar Jesus para todos os que ainda não o conhecem. Amém. Senhor Jesus, obrigada pela leitura e gravação de mais um manancial.
né, que vem aqui falando para nós sermos multiplicadores dessa bênção, né, que é desse privilégio, dessa bênção que é servir a Jesus Cristo, que é ser servos do Senhor Jesus Cristo e estar sempre testemunhando para aqueles que ainda não o conhecem, que ainda não creem em tudo que Ele já fez em nossas vidas e tudo que está fazendo e tudo que ainda fará. Falemos com fé do quanto o Senhor é poderoso e transformou as nossas vidas e pode transformar a vida deles também. Amém? E esse foi mais um Manancial do dia 13 de dezembro de 2024. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Tenham todos uma ótima sexta-feira. Bom dia!